Obrigado, presidente dessa sessão, deputado Allen. Eu tomei a iniciativa de falar antes das respostas, porque talvez possa merecer algum comentário de um dos nossos palestrantes. Mas eu queria tentar ser bastante objetivo em função adiantada da hora, mas realmente, a partir de tantas expressões aqui, de tantos aspectos que já foram colocados, a gente acaba se implicando muito, fica até um pouco angustiado, mas é preciso colocar de volta algumas questões aqui nos trilhos. A primeira questão é porque algumas falas agora recentes colocaram um certo antagonismo e, na realidade, não sei a partir de qual percepção, porque tudo que foi dito na mesa até agora é exatamente que o fenômeno da judicialização expressa aspectos positivos e desafiadores. Tanto ontem quanto hoje, eu queria muito me colocar nesse sentido, porque, além do papel de parlamentar, eu sou um ex-gestor de saúde, vivenciei no meu CPF essa questão. Então, dizer para o colega de Ipatinga, o Estado é acionado tanto ou mais que os municípios, né? O ente federal tem um certo conforto, agora o Estado só o dado recente são 15 mil ações em trâmite, só na minha gestão, eu pessoalmente, por ser o gestor, e é preciso nomear um responsável pela ação, eu devo ter sido responsável por 4 mil ações, algumas delas respondendo na pessoa física até hoje, e que não tem nada a ver com a minha diligência ou ausência de diligência, são distorções dessa agenda, então dizer que não há omissão do ente estadual, em que pese está aqui o gestor, não tenho essa prerrogativa para falar sobre isso. A outra questão é que nós, como sociedade madura, precisamos ter uma delicadeza, agendas que trazem emoção como essa, que trazem aspectos sempre muito dramáticos, mas é preciso, no debate público, serenar ao máximo, e nós temos que partir de algumas premissas, que, infelizmente, eu acho que faltou um pouco nessa mesa, aí sim eu queria pontuar. Os orçamentos são finitos. Não adianta o discurso apontar para um lado ou para o outro e não reconhecer que nós vivemos uma questão concreta. Os orçamentos são finitos. O que nós podemos discutir, e aí cabe a discussão politizada, é a prioridade que se dá a essa ou aquela área. Agora, independente dos governos se posicionarem assim ou assado sobre essa prioridade, ele sempre será finito. E aí se falou muito, a representante da Conitec estava aqui, agora mesmo se falou da Lei 12.141, a questão a partir de 2012, que estaria resolvido, e o doutor Renato está aqui, pode com muito mais balizamento de falar sobre isso, mas eu, até por ter passado esse papel como gestor, eu acho que nós precisamos assumir que a Constituição não é um tótem e não deve gerar tabu. Apresenta-se emenda constitucional para tudo nesse país. E na questão da saúde, não sei nem se é exatamente uma emenda, mas é preciso avançar no entendimento da Constituição, ou regrar através da emenda, o entendimento da integralidade. Muitos dos absurdos que foram ditos aqui em relação à agenda da judicialização, porque também existem as situações quase anedóticas da judicialização, derivam de um entendimento constitucional muito alargado de um tudo para todos, porque nenhum país no mundo colocou a questão da integralidade, e muitos com o sistema universal têm a premissa da integralidade no seu modelo, não só constitucional, mas de atenção, mas isso tem que, de alguma forma, dizer da onde começa e aonde termina. Senão nós nunca teremos solução para as questões distorcidas da judicialização. Existem distorções. A Lei 12.141, a lei da Conitec, que é um avanço muito grande, ela é uma lei ordinária. Ela não subjuga a Constituição. E a primeira instância no país todo, em Minas Gerais, não é diferente, quando vai quase no padrão de resposta, tanto de quem provoca a judicialização, de quem acata, tanto o demandante quanto o judiciário, sempre se apoiam na questão constitucional do direito, do dever do Estado e da integralidade, sem definir um padrão de integralidade. Essa discussão do SUS precisa sair de um patamar mais retórico e partir para a nossa visão de mundo real. Nós estamos caminhando para um SUS de excluídos.
Um SUS que não são 200 milhões de pessoas, um SUS cada vez mais restritivo, porque o grande pano de fundo da discussão da judicialização continua sendo o do financiamento. Foi dito aqui ontem também que 70% da judicialização são de coisas ordinárias do sistema, não são das doenças raras. A questão da judicialização das doenças raras foi um avanço do ponto de vista da cidadania. O máximo tem que ser retirado da judicialização, cada vez mais caminhar para a incorporação tecnológica, cada vez mais reconhecer o que eu disse ontem, quero dizer de novo, que uma doença que tem uma incidência de 1 sobre 100 mil, quando abate na família, ela é 100%. Graças a Deus que o país vive um pleno Estado de Direito e tem a judicialização. Esse é um aspecto positivo da judicialização e que nós aqui nessa mesa não nos colocamos contrário. Oxalá não precisamos da judicialização porque foram incorporados os procedimentos. Essa é a luta da nossa Comissão de Saúde, que vocês são testemunhas na agenda das doenças raras. Mas eu queria lançar aqui, principalmente para o Dr. Dresch, que à tarde vai dar mais uma contribuição, eu acho que nós precisamos discutir a integralidade a partir de algum padrão. Não um padrão para piorar, mas um padrão para garantir, porque hoje nós não estamos garantindo. Quando nós não regramos o que é a integralidade, na realidade nós permitimos distorções, iniquidades e não garantimos o que é necessário para manter um modelo de atenção que nós já temos convicção do ponto de vista técnico qual que deve ser. Então, eu queria muito ver se ainda nesse resto de tarde a gente coloca também a discussão da integralidade desse aparente antagonismo, que não é um antagonismo, se complementam, mas é uma hierarquia de leis. A lei da Conitec não vai resolver isso. O nosso palestrante ontem, doutor Álvaro, fez uma belíssima exposição sobre medicina baseada em evidências, citou 2 exemplos, um dele eu lembro aqui que é o estente farmacológico. Nós temos evidências. E daí? A Constituição diz que é tudo para todos. E vai lá, o doutor prescreve e a justiça continua dando. Então, apesar da revisão sistemática, apesar da Conitec, apesar dos estudos, essa questão, a judicialização é Estado de Direito, ela tem que ser preservada. Ponto. A judicialização que traz distorções, que não acata a evidência científica, ela tem que ser coibida. Para coibi-la, nós precisamos discutir um padrão de integralidade, senão nós vamos ficar enxugando gelo nessa agenda. Essa é a angústia de um ex-gestor que trabalhou protocolos, que esteve presente nas discussões do CONAS, que participou de todos os fóruns e que viu que a judicialização cresce nesse aspecto que eu estou chamando de distorcido. Existem coisas concretas na esfera da gestão, eu já vou encerrar, que estão sendo feitas, espero aqui que o Dr. Fausto possa se manifestar sobre isso, e as agendas na área de gestão, elas melhoram o perfil. Muito desse resultado apresentado da queda dos gastos com judicialização é multifatorial essa queda, mas um dos fatores foi o núcleo de judicialização articulado, numa situação muito simples, aplicamos um fordismo ao processo de judicialização, mas trouxe eficiência, conseguimos diminuir o número de liminares, conseguimos responder à justiça muitas vezes antes da concessão da liminar. Essa é uma questão que nós precisamos estender para todo o Estado. Havia uma proposta na mesa do ex-governo, que não colocou em prática, mas de criar essas juntas, que o Dr. Dresch é o grande responsável na sua autoridade intelectual, na sua questão autoral, mas distribuir essa junta por todas as grandes comarcas do Estado, porque está lá no município a judicialização também. Então, é preciso criar essas juntas e gerar via administrativa, foi dito aqui também, com muita percepção, coisa que é possível fazer, reconhecer que a judicialização ela tem uma bandeirada, é igual um taxímetro, ela já sai de um valor. Quando entra uma ação, já tem ali gastos do Estado, advocacia geral mobilizada, estrutura mobilizada, horas de trabalho, e muitas das coisas judicializadas têm um valor inferior a essa bandeirada, vamos chamar assim. Precisamos colocar isso na via administrativa, diminuir o número de processos e seguramente economizar recurso contribuinte. Mas o que eu queria, de fato, presidente, deputado Alec, presidente da sessão, é dizer da satisfação de ver o quanto é possível participar, ouvir e aprender, mas também colocar aqui o meu contributo de que é preciso avançar na discussão da integralidade. Eu dizia isso na comissão organizadora do evento, viu, Roger? Eu pedi até para levantar, eu tenho assim, uma convicção muito grande que o Conselho Estadual foi convidado a participar da organização do evento, nós vamos checar
para te retornar, assim representando o controle social. Mas, de qualquer forma, desde o princípio eu tenho essa preocupação da discussão de integralidade, esse é um tema nacional, e não perder de vista, me manifestei ontem novamente, é preciso politizar a agenda da saúde. As pessoas vão para a rua para pedir passe livre, e não vão para a rua para pedir dinheiro mais para a saúde, porque nós despolitizamos o debate da saúde de alguma forma nos últimos anos. A época da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi tão forte, a população, o movimento social estava tão politizado na defesa da saúde, que nós fomos o setor que mais influiu a Constituição Federal. O capítulo da saúde é uma cópia quase que literal do relatório da 8ª Conferência de Saúde. 2 anos depois fomos vitoriosos. Não definimos, cometemos o erro do dinheiro, mas fomos vitoriosos nas nossas teses. Hoje não existe esse debate no seio da população. E não é por outro motivo que o governo federal, o presidente Dilma, fez o que fez com a expectativa da regulamentação da emenda. Não é por outro motivo que agora, na hora desse eufemismo aí que chamam de ajuste, que esse conserto tardio da economia, não é por outro motivo que quando abre a caixa de ferramenta, corta 11, depois corta mais 2 e tanto, e agora corta mais 4 bilhões do orçamento da saúde. E eu não estou vendo a imprensa se manifestar, e eu não estou vendo a sociedade se manifestar, porque eu acho que saiu da cabeça das pessoas, talvez até pelas nossas ineficiências, pelas nossas dificuldades, de traduzir os avanços inquestionáveis que o SUS trouxe para a população. Talvez um erro de comunicação, talvez um erro de estratégia política, mas, enfim, a população precisa voltar a se alinhar com aqueles que defendem a saúde no viés do financiamento. Não tem solução possível para qualquer agenda nossa da saúde se nós não tivermos de volta o Pacto Federativo rediscutido e a recomposição do orçamento da saúde. Obrigado, desculpa a longa intervenção, presidente. Obrigado, deputado Antônio Jorge.